was just 16 when I came to be. So we grew up together. My mama challenged me. Things were bad, she was scared. But whenever I would cry, she turned my tears and dry my tears. Rock and roll. Ô, Murilo! It was me around. Just hold on tight. Sing it to me, mama. Mama, mama. Sing mama, rock and roll. Ô, Murilo, você mexeu nessa porcaria desse microfone aqui? Ô, Murilo! Belo repertório, Vinícius. Gente, eu acho que ela tá lá no Instagram. Ela tá no Instagram, mas é só pra mim que não aparece o áudio dela aqui no Zoom ou é pra todo mundo? Eu não tô ouvindo nada aqui, não. Pra todo mundo, Raira. Então, a intenção dela era fazer a reunião aqui e lá no Instagram ao mesmo tempo. Só que eu acho Mas que não tá rolando, né? Mas como que ela vai fazer isso, gente? Gente, eu acho que se as aulas fossem sempre assim, a gente ia rir muito na sexta-feira. Ai, ai. Ah, isso com certeza. Gente, vocês estão vendo no Instagram? Ai, deixa eu ver aqui no Instagram. Ainda não. Deixa eu entrar Nossa, lá. ela tá fazendo Gente, tudo. vai pelo Instagram, cara, ela é demais. Ela tá deixando, gente. Vai lá, peraí. Eu vou sair daqui. Tchau, gente. Ai, meu Deus. Como que sai daqui? Gente, o que vocês ouviram aí? Ai. Ah, desculpa, tá na gente, foi própria mal. micareta da Ivete. A gente canta da manga. Oi? A gente ouviu você cantando o Amor de Kenga. Foi muito legal. É sério. Mentira! Ai, que vergonha! Ai, que vergonha! Meu Deus! Ainda alguém mexeu, a Tereza ainda mexeu com você ainda para ver se você tinha prestado atenção, para ver se estava ligado, mas acho que você nem se tocou. Eu não acredito que eu perdi isso.
Tem alguém conseguindo ouvir a professora? Eu acho que ela tá falando alguma coisa aí. Só que não tá sendo áudio pra mim, não. Ela tá falando pelo Instagram só. A gente não tá te ouvindo, não, professora. Eu acho E que ela tem que falar lá no Instagram que a gente não tá conseguindo escutar aqui, reforçar isso, porque eu acho que ela ainda não percebeu. tô achando que não, ela tá dando o maior show lá, ó. Sim, tá muito engraçado isso, tá? Sei lá, meio vergonhoso até. Eu acho melhor a gente falar com ela por aqui, pelo chat daqui, porque ela não olha pelo chat do Instagram e tem muito comentário lá, os comentários vão subindo, vão sumindo. Sim, Acho aqui que é bem melhor o Zoom. Sim, ela alguém, não tá vendo o Instagram. alguém avisa, pelo amor de Deus. Eu falo pra ela repetir, que a gente perdeu tudo. Vou ver se ela tá aqui, tem. Tem alguém? Eu acho que ela ainda não ativou o microfone dela. Deve ser por isso. Ela tá tentando, não é? A câmera dela tá ativada, agora o microfone eu ainda não sei. Onde que tá a câmera dela ativada? Olha aí, ó, dá pra ver ela, o esposo dela atrás. Aonde? Tô vendo não. Aonde? Arrasta pro lado, arrasta pro lado. Parece que agora vai. Parece que ela tá Ah, conectando tá, tô vendo agora. aqui, que massa. Vou chamar ela à aula. Sim, Raquel, Raquel, oi, você tá ouvindo oi. ela? Não, tá dando pra ver que ela tá tentando falar, mas o microfone dela ainda não tá ativado. Porque é a primeira vez que ela tá mostrando isso. É como se o meu som aqui tivesse bloqueado
Aí foi. Estão me ouvindo? Ó, tá Agora indo, sim. foi, hein? Sim! Que bom ver vocês! Maravilha! Boa noite, vocês dançaram Ivete Agora vai, comigo? hein? Que saudade! Vocês dançaram Ivete comigo, gente? A gente não viu nada, professora. A gente quer que você repita, por favor. Então, Não, agora gente, eu tenho 35 anos, não dou conta, não. Eu tô sem fica... Respiração fica assim, ó. Eu vou deixar só rodando no Insta, porque quem não conseguir estar aqui, quiser ver por ali, tá? Aí ele vai ficar rodando, tá bom? Mas aí eu vou focar aqui. E beleza. ali a tela do slide está aqui do lado, também no outro computador que eu deixei, para poder a gente ir passando. Mas e aí, antes da gente começar, como é que vocês... Aqui, pera só, aqui não dá para todo mundo falar ao mesmo tempo? Como é que funciona? Senão fica uma bagunça, né? Geralmente a gente deixa o microfone no mudo e aí quando a gente quer falar, a gente desbloqueia ele e fala ou pergunta, para não ficar dando interferência. Ah, e aí fica aparecendo a foto de quem está falando. Sim, mas tem Isso. como o pessoal pergunta pelo chat também. Aí Sim, é eu bom tô vendo aqui. ficar de olho. Tô vendo aqui. Mas é que vai aparecendo a fotinha de vocês. Que bom ouvir, pelo menos a voz. Professora, aqui também tem como compartilhar a tela. Como vai ser isso? Então, a minha tela tá assim. Alguém tá com o Instagram ligado? Não vai dar para ver. Olha só, a minha tela tá assim. Aparece eu aqui no canto esquerdo e um monte de vocês assim de fotinha. E embaixo aparece o nome, quem tá com foto aparece a foto. Ué, não tem nenhum negócio escrito share screen, não? Share screen, tá verde. Ah, sim. Aperta Alt S. Ou Alt S, pode clicar no botão ou apertar Alt S. Apertei. Isso. Ó, você vai escolher então qual é a tela que você quer. Tá vendo uma caixa? Ah, tá. Já é porque na hora tá. Então, mas o que eu escolhi já é o que já tá aqui no meu, que tem eu no cantinho, vem todos vocês um do lado. Aí tem um outro formato aqui que, mas eu acho que não é iPhone, Whiteboard, não. O resto que tá aqui, a base. Tá tudo fechado? Só tem esse aplicativo aberto no seu computador? Não, eu tô com fórum, né? Tá com o quê? Fórum. No meu computador, fórum. Mas é em tá. outra aba. Ah, tá. Mas você quer que grava a sua tela também? Você quer mostrar para eles? Não, porque Não, tá, desculpa. Eu tô com 2 computadores. O slide tá em outro computador. Ah, tá bom, então. Eu pensei que tava querendo... Não, eu falei assim, eu tô com outro computador que eu botei o slide, só vou passando, olhando para lá e... Quer ver? Dá para vocês verem aqui. Ixi, peraí. O computador, tá vendo? Professor, tem alguma possibilidade de você compartilhar a tela do slide? Para a gente fica mais fácil. Então, que aí você vai passando e vai falando com a gente vai vendo uma tela só aqui. Mas vocês o slide está disponível para vocês. Sim, a gente viu. Mas tá, e nesse caso... Deixa eu botar aqui. Agora tem que ver se tem aí seria esse modo que eu não sei qual seria aqui, como é que funcionaria. É esse que o Vinícius te falou, de você clicar nesse... Porque quando eu clico nesse verde, a opção que aparece é essa, e uma outra aqui, a outra é Advance, Files, não tem. Então, espera, quando você abrir o slide, tá. aí você vem no Share Screen. Vamos lá. Teoria da personalidade. Slide 3. Beleza. Tá aberto. Agora vai lá no Share Screen aqui do aplicativo e vai escolher o PowerPoint. Deixa eu fechar para ver se ela atualiza. Será que é essa? Deixa eu ver.
Ah, tá. Beleza. Deu? Isso, deu. Mas olha só, eu não consigo ver o que vocês estão escrevendo, pelo menos aqui não. O que escreve não aparece, não. Aparece para mim o nome de vocês. Prof, clica no chat. Clica no chat 2 vezes. Ele vai aparecer no canto esquerdo da sua. Então, tá aqui no cantinho, mas apareceu tipo uma. Então, tem como você abrir o chat e fechar o chat. Fica aí. Você clica 2 vezes no chat, ele aparece e você pode arrastar ele para o canto da sua tela. E ajustar ele aí. Ai, meu Deus, perdeu tudo agora. Então, amor, não aparece não aparece o chat. O que aconteceu? Ele não tá aí embaixo, na barra aí embaixo? Nem na barrinha, ó. Porque na barrinha, a conversa do chat. Porque na barrinha. Você não deve estar abrindo o chat, não. Não, aquela hora estava aberto. Ele tá aqui, mas não. Tá vendo? Porque eles querem que o slide fique. Porque o slide estava deixei no outro computador, mas eles querem que fique aqui para rodar, para eles irem olhando. Pessoal, não deixa de registrar no fórum, não, tá? Para ali. Mudo, tá vendo? Participantes, aqui, chat aqui. Vamos ver como é que fica. Tá vendo? Mas aí teria que... É uma tela à parte, como se fosse uma tela à parte, tá vendo? Professora, Oi. tenta... O seu Zoom tá na tela cheia? Tá. Vou Tira diminuir da tela o cheia slide. que o Zoom aparece do lado. Você fala o slide, né? Isso. Tira da tela cheia que o Zoom aparece... Quer dizer, que o chat aparece do lado direito e os nossos vídeos, os nossos rostos e os nossos nomes em cima e o slide embaixo grande. Nem assim, tá? Não, peraí. Ai, que difícil. Uhum. A gente podia fazer as perguntas pelo áudio mesmo, né? Aqui, ó. O que você apertou aí, amor? Deu certo aqui. Coloca esse chat aqui, amor. Acho que talvez fique melhor. Vocês estão conseguindo ver o slide? Estamos. Então, o chat está aqui. Ó. Porque tá pequenininho. Tá pequenininho. Tá pequenininha. Aqui faz. Aí pega tudo. Não, pega não. Não é. Você tem que abrir isso esse aqui. dentro do próprio Do chat. próprio, Aí você tem que então, mas aí não tem o arquivo para abrir do slide dentro. Você tá vendo? Não tem. Não tem. Senão teria que ter tipo um clipezinho, entendeu? O chat está ali. Volta para aquela tela anterior. Eu esqueci também. Não convite. Vocês estão me vendo? Sim. Sim. Eu acho melhor ir lendo o chat manualmente, trocando de tela. Que não vai dar certo, não. O chat tá do lado.
Aqui, ó. Ô, professora, vamos fazendo as perguntas no áudio? Também. Sim, eu falei. Como você falou. Vou fazer o seguinte, se eu sair e entrar de novo na reunião, dá certo? Eu acho que não tem nada, não. Eu Dá acho nada, até não. melhor, você sabe por quê? Porque o Zoom tá aqui parecendo que tem 40 minutos, né? Aí a gente já deve ter comido alguns minutos, Não, mas isso aí sai depois. sai. Eles Ficar em ok, ele sai. Sim, abriram. Pergunta ficou maior agora. ficou mais. Não, eles devem a tela mesmo, mas eu quero ver eles. Eu quero ver isso aqui, ó. Não tem. Eles olham tudo que eu tô fazendo aqui, tá vendo? Mas se você abrir eles, vai ficar muito. Na verdade, não dá pra ver, não, professora. Se não for o PowerPoint, fica tudo embaçado. Fica tudo cinza, na real. Agora não tô vendo a foto, não tô vendo. Ah, tá. Não, tá usando. Eu falei aqui, ó. Agora eu não tô vendo vocês. Ah, meu Deus. Tô vendo agora. Só que aí é isso, só que o slide não aparece. Tá vendo? Agora voltou à tela anterior. Vocês estão vendo o slide? Não. Não. O slide não aparece. Não. Voltou o que era antes, mas o slide não aparece. Deixa eu tentar. Mas eu acho. Peraí, para tudo. Não. Meu marido, ele estava tentando ver se a gente conseguia, dentro do aplicativo, se tem a opção de você ir no arquivo e trazer esse arquivo para dentro e ficar menorzinho. Mas aqui, ó. Tá vendo? Ele tá chama. pedindo se abrir. Então, mas eu vou abrir ele onde? Cadê o pendrive? Tá vendo? Não tem essa opção. Joga ele no pendrive. Não vai caber no pendrive. Não. Tá escrito. Seu computador. Your. Aonde você tá lendo? Onde você abriu? Você tentou, professora, talvez arrastar um aplicativo para um lado e outro pro outro? Aí fica dividindo a tela? Peraí, acho que vai dar certo. Meu marido mostrou um negócio aqui para mim. Vamos ver se vai dar certo. Não, eles só receberam. Eles só receberam o arquivo. Não, mas você abre agora. Para. E clica. Não. Ai, gente. Já tô ficando já, o tempo tá passando. Tem que. Chega. Por isso que eu gosto da live, gente. Porque a live, vocês vão tendo o computador aberto. Não. Como é que é o nome desse aplicativo aqui? Zoom? Aquele pessoal do doutorado estava falando que não estava dando certo, lá na UFES. É ele. Ô, professora, tenta fazer da forma que estava. Vamos começar a aula e eu tenho que passar uns avisos para vocês e acho que a gente vai, senão vamos perder tempo. Vamos lá. Lembra que ficou decidida essa questão, a gente separou os trabalhos? Sim. Lembra? Então. E aí vocês lembram que o trabalho era fazer um processo de intervenção e apresentar para a turma? Sim. Então, ia computar 3 pontos esse trabalho e 3,5 pontos e 1,5 ponto de 3,5 pontos trabalho e 1 ponto de participação, quem tivesse presente, né, ali e tudo mais. Aí, o que eu vou fazer? Nós vamos manter a mesma forma. Quando for o dia das apresentações, né, a gente vai escolher uma pessoa do grupo e aí essa pessoa vai estar, a gente pode estar utilizando o Zoom e essa pessoa vai estar lendo o que ela fez e qual seria a intervenção, certo?
Estaria lendo. Não vai ter como aplicar a intervenção, mas ela vai falar a proposta de trabalho dela. Então, vocês no grupo podem nomear uma pessoa que no dia vai estar falando pelo Zoom aqui, ou pelo Instagram, sobre isso, certo? Professora, Eu. você vai querer que envie algum trabalho escrito ou coloque no portal? Vou falar. E aí, quando eu falei para vocês montarem esse trabalho, lembra que eu falei que eu queria entregue em mãos também? O roteirinho, qual era o conceito que vocês foram sorteados e trazer a proposta de intervenção e vocês entregar em mãos, lembra? Uma folha por grupo? Sim. Então, aí vocês vão pegar e vão postar. Eu vou abrir lá no portal, amanhã eu vou abrir os trabalhos lá e vocês vão postar esse trabalho lá. Aí, o que acontece? Vai ter que postar todo mundo do grupo. Então, por exemplo, o grupo é de 9 pessoas, certo? Vocês fizeram o trabalho, fizeram a capa, botaram lá, a gente foi sortear, nosso grupo foi mandala, aí vai colocar mandala, o que vocês entendem sobre mandala e trazer a proposta de intervenção que vocês vão estar fazendo na turma, assim, a dinâmica, a vivência. Aí vocês vão descrever e vai colocar no portal, tá bom? Só que cada pessoa do grupo vai lá e coloca o seu. Mesmo que vai estar repetido, mas só para poder constar a atividade feita. Tá? Ok. Entenderam? Alguma dúvida quanto a esse trabalho? Aí, nos dias da apresentação, que tá a previsão, assim, a gente não sabe a previsão disso tudo, né? No dia das apresentações que já estão marcadas, lembra? Do sorteio a gente marcou, uma pessoa do grupo vai ficar responsável de estar falando aqui no áudio, no aplicativo aqui, tá bom? Professora, mas a data de postar é todo mundo junto? Só a apresentação que vai ser diferente? Então, aí eu vou abrir o portal, a data limite para postar, eu vou deixar no último dia da apresentação, que for apresentar os últimos grupos, eu vou deixar aquela data aberta, até aquela data. Entendeu? Entendi. Isso. Então, por exemplo, aqui ficou as apresentações dia 3/4 e dia 24/4. Eu vou botar a data limite 24/4. Porque eu também tenho data para fechar as notas do primeiro bimestre, tá? Então, não tem como mexer nas datas. E como eu falei com vocês, a gente vai pegar ainda feriado. 2 feriados aí. Acho que é 2 feriados, isso. Então, por isso que ficou 3 e dia 24, que no meio aí tem feriado, né? Então, aí complicou. E a prova, professora? Oi? E prova, professora, vai ser como? A prova, eu vou colocar no dia que está marcado a prova de vocês, eu vou colocar uma atividade para ser feito no horário. Eu vou postar um pouco antes e aí vocês vão fazer até o final. Caso não consigam postar, deu um problema e tudo, né? Aí qualquer coisa a gente envia para o meu e-mail e depois posta no portal. Tá bom? Tá bom. Eu vou enviar e vou fazer bem, não se preocupem, vou fazer bem tranquilo. Vou fazer objetiva e discursiva. E aí vocês fazem e postam no portal. Como uma avaliação mesmo. Professora, aí vai ser no mesmo horário da prova? Isso, mesmo horário de aula, mesma coisa. Como se estivesse em sala de aula. Só que é claro, né? Quem tiver com alguma situação, como tem internet, teve algum problema, né? Não deu, aí a gente vai ajustar, entendeu? Vou tentar enviar por e-mail, vou tentar depois, quando o portal conseguir pôr no portal, posto no portal, entendeu? Isso aí no dia a gente vai estar avaliando direitinho, tá bom?
Então, a gente vai ter de 6h50 até 10 horas para fazer a prova, esse Isso exercício. aí, E isso postar aí. também. Isso aí. Perfeito. Perfeito. E sobre um ponto que está faltando. Lembra de um ponto? Vai estar faltando um ponto para a gente completar 4,5 pontos. E aí, o que eu consegui? Até mesmo para a gente tentar fazer algo mais dinâmico e, diante desses desafios, a gente não perder a qualidade. Lembra que eu ia estar trazendo o Aguilar, que é um autor de um capítulo do livro? Sim. Então, eu consegui com ele o seguinte, para a semana que vem, eu vou estar no portal. Ih, amor, acho que não vai rolar, não. Ah, tá. Tá tentando jogar para eles. Vamos ver se der certo. Aí, qual é a proposta? Eu vou estar botando no portal o capítulo do livro dele, que são 8 páginas o artigo. Muito gostoso de ler, que é dentro da abordagem que a gente está estudando. E aí a gente vai fazer uma live, tá? Aí o que eu pensei? Vamos ter que estar usando o Instagram, mas se vocês me derem uma ideia assim, professora, tem um Zoom, dá para ele entrar no Zoom, como que a gente poderia fazer isso? Porque ele nem rede social ele tem, ele só tem Facebook. Aí ele se propôs a fazer o Instagram ali só para poder a gente fazer essa live, né? E aí ele estaria explicando para vocês, e ele até me pediu assim, Tatiana, quem conseguir papel e tinta guache verde e amarela para no dia da live estar com a tinta, porque ele vai fazer uma proposta, assim. Ele me falou o que era. Ele só pediu, quem puder ou quem já tiver em casa, tinta guache verde e amarela. Então, qual é a ideia? Nessa live, ele vai explicar o capítulo do livro, que eu já vou estar disponibilizando para vocês amanhã no portal. E aí, dentro da explicação dele, vocês vão fazer, no máximo, uma folha para mim, uma lauda, uma folha, o que vocês entenderam, que tem a ver com a nossa disciplina que a gente estudou. Caso, professora, não vou conseguir assistir a live, não vai dar, mas vocês já vão falar em cima do capítulo que eu vou estar disponibilizando para vocês, do artigo dele, que está no livro. Tá? Ok. Super tranquilo. Assim, a ideia seria legal de estar participando, se conseguisse participar da live, porque aí vocês fariam no máximo uma lauda aí dentro do que vocês entenderam dessa proposta, do capítulo do livro, da fala dele com o que a gente está estudando. Mas aí, quem não conseguir, não vai ser prejudicado. Vai ler o capítulo, que é super gostoso e rápido de ler, parece uma história, meio que uma narração, e aí vocês vão falar com o que vocês entenderam, com a palavra de vocês, no máximo uma folha. Não precisam me entregar, gente, 10 folhas, não. Só uma folha. Tá bom? Ok. Isso, ok. Tá muito desanimado, gente. Pelo amor de Deus. Cadê o ânimo? Ok! Ei, Beleza, beleza. muito bem. A quarentena levou. Vocês estão assim, ok, professora. E professora, vocês não aguentam mais Ô, ficar em casa. Gleice, cadê você com a psicologia positiva na sexta-feira? Vamos lá, gente. É verdade, eu vou seguir, né, professora? Anima aí, gente. Anima aí. Só vou botar a Ivete para vocês, hein? Vamos lá. Professora, porque eu não estou de quarentena, eu estou trabalhando todos os dias. Está trabalhando, tá? Então, na verdade, eu estou um pouco assustada, porque parece que eu estou trabalhando o dobro, né? Ainda vai chegar 5 artigos de TCC para me orientar. Eu estou assim, gente, o que eu vou arrumar da minha vida? Porque eu fiz uma sala de atendimento aqui onde eu estou falando com vocês, é o escritóriozinho aqui da minha casa. Eu fiz uma sala de atendimento, eu dou aula aqui, atendo os pacientes aqui, pelo WhatsApp, videochamada, o Skype, então é tudo aqui, minha filha. Não estou saindo daqui, estou morando aqui dentro agora. Mas, enfim, acho que antes da gente começar a aula, pessoal, fiquem tranquilos que amanhã eu vou fazer a abertura para poder estar colocando os trabalhos. Tá cortando. Oi?
cortando. Melhorou? Agora melhorou. Melhorou? Melhorou. Então, eu queria falar para vocês, não se preocupem quanto o sistema que amanhã eu vou estar postando, vou fazer a abertura das duas atividades, de 3,5 pontos e da de 1 ponto, tá? Gente, bagunçou tudo aqui, eu não tô entendendo mais nada esse... Deixa assim, professora, tá bom. Mas eu não tô Aí... vendo vocês não, gente. Vocês estão vendo o slide? Sim, sim. Mas eu não tô vendo. Sim, pra mim eu tô Quanto ao falando caso só. do chat, a gente poderia colocar alguém para ler assim as perguntas que estão passando, só uma sugestão. Mas eu não tô assim. vendo nem o rosto de vocês, gente. Então, mas o rosto ninguém mostra mesmo, não. Tá todo mundo acabado. Sim, alguns mostram, mas que eu digo assim, que vai passando o nome, eu não tô nem vendo os nomes de vocês, todo mundo acabado. Ó, para de show, hein? Eu tô horrorosa hoje, por exemplo. Só tava bonita ontem, a semana inteira, só ontem. Você saiu ontem? Meu cabelo tá bonito, então conta. Eu fui tirar foto pra loja que eu trabalho, eu tava maquiada, com roupa de Ah, saia. entendi. Você Tava linda. de pijama, né? Por aí. Ai, gente, mas eu tô ficando um pouco agoniada aqui. Ih, stop. Porque, nossa, que sensação ruim eu ver vocês me veem, eu não ver vocês. Parece que eu tô falando com ninguém. Não é que eu não tô falando com ninguém. A sensação é essa mesmo, no final. Por isso que eu gosto da live. Na live eu vejo o rostinho de vocês ali. Agora esse aplicativo aqui tá meio bizarro aqui pra mim. Tá, agora vamos lá. Então, vocês entenderam o trabalho? Eu vou abrir amanhã um fórum. Tanto o trabalho de 3,5 pontos. Quem for fazendo já pode ir postando, quiser deixar lá. E esse, na semana que vem, o Aguilar, né? Ele propôs a estar fazendo e tentar fazer essa live. Caso vocês não consigam entrar, a gente pega e vocês fazem com uma página, uma lauda, o que vocês entenderam do artigo, do capítulo que vai estar postado amanhã para vocês, tá bom? Esse é individual? Oi? Esse é individual. Esse é individual. É individual. Desculpa, dele. Não, tudo bem. E é para entregar até sexta-feira, no caso? Não. Sexta vai ser a participação dele. Eu vou dar um prazo para vocês entregarem. Ah, tudo bem. Eu não vi o dia, não. Vou colocar lá no portal. Mas não vai ser... Tá bom. Ele apresentou sexta, vocês vão entregar em uma semana. Eu vou dar pelo menos aí uns 10 dias, 15 dias, tá? Ai, muito obrigada. Então vai ser tranquilo, tá bom? Mas é porque eu preciso, até final do mês, estar com tudo fechado das notas no portal. Então, às vezes, é um pouco mais complicado, né? Vocês estão no Insta? Ninguém tá no Insta, tá só aqui no Zoom, né? Não tem como colocar, não. Não, tem uma da nossa turma que não conseguiu entrar pelo Zoom e ela tá no Insta. Ah, tá. Quem da turma tá no Insta? Enfim, mas tá me vendo. É porque eu entrei, porque tava caindo, então eu entrei aqui no Insta novamente. Mas já que vocês... vou tentar deixar o Insta ligado aí para ninguém ficar prejudicado, tá bom? Então vamos lá, gente. Vocês lembram? Ah, tá. Alguém quer estar com alguma dúvida sobre essa questão dos trabalhos? Podemos pular? Eu acho que entendi. Pode. Antes de mais nada, eu quero agradecer a todos vocês, todos mesmo, que diante, né, desse desafio que todos nós estamos passando, eu acho que todos os professores assim estão empenhados para poder não deixar a peteca cair e oferecer dentro disso assim o melhor, né, para vocês e vocês pela colaboração e participação frente a esse grande desafio que a gente está passando, né? Estou muito feliz que está todo mundo assim, cada um podendo e se esforçando um pouquinho
para poder estar presente nas aulas, tentando arrumar a internet, ajustar a internet, fazendo esse movimento para conseguir estar aqui presente nesse formato aí online, né? Que pelo menos está dando para a gente ouvir a voz um dos outros, né? A gente fecha o olho aí, pessoal, e pensa que vocês estão na sala de aula, falando, mas sabe o que eu senti? Melhorou, não preciso ficar assim, ó, silêncio. Agora aqui a gente Essa fica é a mais vantagem, quietinha. professora. Essa é a vantagem. Todo mundo tá falando, professor. Gente, ninguém fica silêncio, tá? Aqui, ó, tá todo mundo. No Instagram só dava aparecer. Aqui qualquer coisa, se alguém falar, vai lá e para de falar, tira o áudio. Então é mais ou menos isso. Eu acho que todo mundo fazendo a sua parte, né? E aí a gente passar juntos por esses desafios. Estou na torcida que vocês estejam bem, né? Sei que isso abre quadro de ansiedade, né? Preocupação, mas eu acho que a gente juntos somos mais e cada um dentro do seu movimento a gente vai podendo dar o melhor, né? Para esse movimento, certo? Então vamos lá. Certo. Vocês lembram onde a gente parou? Oi, não ouvi? Alguém falou alguma coisa? Alguém falou alguma coisa? Ela só falou certo, professor. Vocês lembram onde a gente... Eu sei onde a gente parou, mas vocês lembram onde a gente parou? A gente estava começando... A gente começou a falar um pouco do inconsciente pessoal e aí a gente ia iniciar os complexos. Vocês lembram? Sim. Gente, tem quantas pessoas na sala aqui? Tá todo mundo no silêncio? Peraí, nem sei. Quantas pessoas? Eu não lembro não, professora. Tá, Professora, não lembro não. 42? Tá, tô vendo aqui, 42. Aonde vocês lembram da última aula? Porque tá aqui marcado que a gente parou. Oi. Tem que fazer uma repincelada assim rapidinha? Então, é isso que eu tô pensando. Para mim, por isso que eu tô perguntando assim, porque a gente parou nos complexos, a gente iniciar o complexo, né? Então, a gente passou em os tipos psicológicos e inconsciente pessoal, a gente ia começar o complexo. Mas vamos lá, tentar passar aqui para vocês. Porque na aula passada, as 2 semanas, a gente tinha dividido os trabalhos. Os tipos psicológicos, né? Jung, então, ele coloca os 8 tipos psicológicos com base nas interações das 2 atitudes. Lembra que lá nos outros slides a gente estudou, que eu disponibilizei também para vocês, né? A questão das atitudes e as funções. E aí, nesses 8 tipos, ele colocou, lembra, pensamento extrovertido. Como que é uma pessoa com esse pensamento extrovertido? Lógico, objetivo, dogmático. Sentimento extrovertido. Extrovertido para fora, extrovertido para fora, introvertido para dentro. Sentimento. Eu estou fazendo um gesto, eu penso que vocês vão fazer também. Aí eu estou aqui, cadê, gente? E aí a gente tem a sensação. Então, o sentimento extrovertido a gente fala emotivo, sensível, sociável, né? E ele é muito mais para as mulheres. As mulheres trazem muito esse comportamento, né? Sensação extrovertida. Busca o prazer adaptável. Então, você vai, dentro do prazer, você vai se adaptando a essa sensação. Intuição extrovertida, criativo, capaz de motivar outros e aproveitar a oportunidade. Lembra? Eu não lembro quem me falou assim, eu não sou nada intuitiva, lembra? E aí eu falei, aí a gente fez alguma... Aira. Isso, Aira. Aí lembra, Aira, que a gente fez um movimento e eu falei bem assim, tá vendo onde está o processo da intuição? Aí você falou assim, aí você parou, pensou, olhou, lembra? Eu não lembro. Eu lembro, foi a intuição introvertida. Eu queria até te fazer uma pergunta melhor essa semana, para você explicar um pouquinho mais sobre isso. O que seria? Então, porque a intuição extrovertida, que às vezes a pessoa fala assim, eu não sou nem um pouco extrovertido. E aí, quando a gente fala da intuição extrovertida, a gente está falando assim, desse movimento criativo,
capaz de motivar outras pessoas e aproveitar oportunidades. Daí eu lembro que eu acho que você trouxe um exemplo sobre isso, alguma coisa que você trouxe sobre essa situação e colocou. Eu falei, tá vendo? Esse movimento criativo, ele traz essa intuição extrovertida. É uma intuição extrovertida, porque você foi capaz de fazer um movimento criativo. Eu acho que foi a história de que eu tinha brigado com uma amiga e assim, aconteceu um problema entre a gente e eu tava com a intuição de que tinha acontecido algumas coisas, só que eu não tinha certeza de nada. A gente ficou um ano sem se falar e quando eu voltei a conversar com ela, eu perguntei se era isso mesmo e aí ela confirmou tudo. Aí eu tive certeza que eu tava com a intuição certa, mas eu não tinha certeza se era intuição mesmo, o nome. Isso. Mas só que assim, a intuição, ela não vem do nada, assim, eu tive a intuição que amanhã vai chover. Existem fatores que vão ocorrendo no meio que vai te dando sinais de alguma coisa. E aí, quando você faz esse movimento criativo, ele vem diante do que você foi, digamos assim, contaminada no modo positivo da coisa, que você foi ajustada a sentir aquilo ali, que você teve essa intuição. Então, quando traz o criativo, ele traz muito do quê? Por exemplo, você acordou, caramba, tive uma ideia, e essa ideia, eu vou fazer um show no meu quintal, você cover de Ivete. Bem Ivete. Ou seja, de repente, à noite, eu assisti, às vezes, na noite anterior, o show da Ivete Sangalo, né? Que aí fez, eu falei, caramba, eu posso ser o cover da Ivete, entende? É alguma coisa criativa, mas essa intuição, ela vem também de um repertório da sua vida, ela não vem do nada. Existem dados que são colocados para você, entendeu? Entendi. Pensamento introvertido, mais interessado em ideias do que em pessoas. É quando esse pensamento ele fica muito para dentro do que para fora. Enquanto do extrovertido ele coloca uma coisa lógica, objetiva, ele é dogmático, o introvertido ele está muito interessado em ideia do que nas pessoas, ou seja, muito referencial para ele pessoa. O sentimento, né, reservado. Lembra que eu até na sala de aula falei, vamos lá, quem se sente introvertido? Quem se sente extrovertido, né? E aí é interessado mais nas ideias do que nas pessoas. Oi? Oi? Alguém perguntou alguma coisa? Ela deve ter ativado o microfone sem que. Oi? Eu acho que eu... Ela deve ter ativado o microfone sem querer. Tá. Agora eu consegui abrir a tela aqui. Se eu fizer assim, vocês veem o slide? Não. Tá difícil, hein? Então, eu vou fazer assim. Aí, assim, pronto. Aí eu só não consigo ver as perguntas, tá? Vocês me falam qualquer coisa. A sensação introvertida, né? Sem interesse pelo exterior, expressa-se em busca... Não tá mostrando slide, não, professor. Ué, gente, mas a tela tá no slide. Tá vendo? Vocês não estão vendo slide? Não. Gente, mas... Não. Parece que você tirou lá do compartilhar a tela. Mas eu não fiz nada, eu só apertei. Nossa, Deus amado. Aperta o Alt S de novo lá no Zoom. Aí. Mas, poxa, eu tinha feito. Peraí, deixa eu ver se dá certo se eu fiz um negocinho que legal. Tô tentando botar. Eu não sei, eu tava tentando trazer o vídeo, mas aí não vai dar. Vocês não vão conseguir ver
Tava tão legal. Mas aí não adianta. Vocês não... Aqui, dá certo assim? Vocês estão vendo o slide? Não. É. Não, professor. Porque a tela que está aqui, vocês aparecem no cantinho e o slide do outro lado. Entendeu? Por que a Alt S não está dando certo? Ah, não. Deu. Beleza, agora deu, né? E aí, quando a gente fala da sensação introvertida, sem interesse pelo exterior, expressa-se em busca de estéticas, né? Então, ele vive muito neste movimento. O introvertido, ele vive muito nesse movimento de sensações, emoções, sentimentos, mais preocupado com o inconsciente do que com a realidade cotidiana, no movimento da intuição, sempre está muito mais pautado para si, por conta dessa dificuldade, às vezes, de se expressar, né? Então, Jung fala que nós passeamos pelos dois, porém, a gente, nesse movimento de personalidade, tem um que prevalece mais. Então, qual é o que prevalece mais em vocês? Quando vocês olham, vocês observam, eu estou muito mais para o pensamento extrovertido. Não, eu sou muito mais pensamento introvertido. E aí você identifica quando que você sente que você está nesse pensamento mais extrovertido e mais introvertido. Sempre vai ter um que vai predominar, é introvertido ou extrovertido. Mas vocês têm movimentos que quem é introvertido sente que tem movimentos que tem extroversão. Quem é extrovertido tem momentos que tem esse movimento da introversão, certo? Certo. Então, professora, a gente tem os dois, né? Isso. Em momentos somos introvertidos, em momentos extrovertidos. Só que assim, tem um que predomina na sua personalidade. Tem um que vai sempre predominar na sua personalidade. Ou seja, quando vocês olham para mim, vocês dão mais que eu sou introvertida ou extrovertida? Extrovertida. Certo. Porém, eu tenho... Tá tendo DR aí, gente? Tava tendo barulho, parece que... Sem ser de vocês, barulho. Acho que alguém deixou a televisão ligada, deve ser por isso. Tá. Parecia que era... e aí, exatamente, eu, Tatiana, me identifico como uma pessoa extrovertida, porém, eu tenho meus momentos introvertidos, certo? Ô, Gleice, você se identifica mais introvertida ou extrovertida? Ai, eu acho que eu sou mais muito introvertida. Você é introvertida? Eu já acho você extrovertida, hein? Eu acho que você tem se a gente for colocar dentro da porcentagem, eu acho você 60% extrovertida e 40% Extrovertida, né? Exatamente. Ô, William, você é mais o quê? Ô, William, você é mais o quê? William tá aí? Tô sim, professor. Eu acho que não. Tá. Boa noite. Boa noite. Eu acho que depende do momento para mim, né? Mas quando você se percebe mais na sua vida cotidiana, mais introvertido ou extrovertido? Eu acho que é extrovertido. Exatamente. Então, é mais ou menos isso, tá vendo, pessoal? Você entende que a sua estrutura de personalidade, quando você passa a fazer esse movimento, quando você pensa quem é você, você fala, eu sou mais intro ou sou mais extrovertido? Eu sei que eu sinto que eu sou mais extrovertido, porém eu tenho momentos que eu tenho mais a introversão. Tá bom?
Próximo slide. Ficou claro, pessoal? Sim. Próximo Sim. slide que a gente vai entrar, que Jung fala, é o inconsciente pessoal. Lembrando que o livro está na biblioteca online. O inconsciente pessoal. O que é isso, inconsciente pessoal? O inconsciente pessoal, no sistema Jung, ele é colocado semelhante ao pré-consciente do que Freud traz. Mas ele é o quê? O que é para Jung? É um reservatório de material que já foi consciente, mas foi esquecido ou reprimido porque era insignificante ou perturbador. Nosso inconsciente pessoal, quando eu falo inconsciente pessoal, eu estou falando de mim, da minha pessoa. Então, o inconsciente, ele guarda muito dos processos reprimidos e perturbadores insignificantes. Mas como é que eles ficam? Como é que funciona isso? Todos os tipos de experiência que estão armazenados no inconsciente pessoal. Este pode ser comparado, a gente fala assim, como esse arquivo. Tá vendo essa imagem que tem no slide? Como se fosse vários compartimentos. É preciso um pouco de esforço mental para tirar alguma coisa, para examinar, por exemplo, né? E colocar de volta. Então, por exemplo, no processo de psicoterapia, você busca psicoterapia por questões, né? Todo mundo, na verdade, né? Eu falo que, principalmente para os estudantes de psicologia, para mim é regra básica. Se quer ser psicólogo, não dá para ser psicólogo sem psicoterapia. É algo meio que impossível, né? Se você não tem uma avaliação sobre você, como você vai ser capaz de avaliar, entre aspas, o outro? Então, assim, é algo que a gente tem que fazer. E aí, o que a gente faz no processo de psicoterapia? Quando você está em sessão, muitas das vezes, você vai emitir alguns comportamentos, tanto comportamento corporal e quanto comportamento verbal. E aí você não se dá conta às vezes. Por quê? Porque isso está lá no seu inconsciente. E aí o terapeuta, ele observa esse movimento. Por exemplo, o corpo, ele comunica muito com a gente. Lembra que eu falei que o corpo é inconsciente falando? Então, você às vezes faz algum comportamento gestual e nem se dá conta. Quando você está em sessão, o terapeuta pesca na hora. E é aonde ele vai mexer, é onde ele vai trabalhar com você. Entendeu? E aí que entra o X da questão. Em terapia, as pessoas, existem vários pontos. Por exemplo, do terapeuta identificar e querer começar a trabalhar com você sobre aquilo e a pessoa virar e falar, não estou preparada para falar sobre isso. Não quero fazer contato com isso neste momento. Percebe? Porque é algo, como está no inconsciente pessoal, que é reprimido, é algo que é perturbador. Aí lembra quando eu trouxe esse exemplo para vocês, daquele exemplo lá da manteiga? Só vou falar isso, que eu acho que vocês vão lembrar. Lembram? Sim. Sim. Lembro não. Mas aí, Gleice, mas depois eu falo lá em sala de aula, porque esse exemplo da manteiga eu não posso falar por aqui não, por conta, né? Mas eu dei um exemplo da manteiga, e aí desse contato, e aí tava o quê? O pessoal tava no inconsciente, percebe? Tava no inconsciente. Foi fazendo contato com algumas situações e que trouxe o quê? Reverberou internamente dentro da pessoa aquilo que estava no inconsciente lá. E que era o quê, pessoal? Perturbador. Sacaram? Sim. Sim. Então, passamos do inconsciente pessoal. Ah, tá. E como é que funciona? Fica tudo em compartimentos, por exemplo, como tá aí, né? E ele pode voltar para lá também. Então, às vezes, quando você quer trabalhar algumas questões pessoais, enfim, e você precisa elaborar aquilo na sua vida, você faz contato com esse inconsciente. Quando você fecha esse ciclo, aquilo que está no inconsciente não fica tão perturbador mais, porque você já conseguiu elaborar aquilo que estava acontecendo, entendeu? Entenderam, pessoal? Sim. Eu acho que Explica de novo. A gente ficou bastante. Pode falar. Quem falou?
Só explica mais ficou meio confuso essa parte. Eu também. Tá. Ficou confuso quando você faz contato com aquilo que é inconsciente e aí, de repente, ele pode voltar para o compartimento do inconsciente? É isso? Isso. Exatamente. Porque o inconsciente é tudo aquilo que foi a sua experiência de vida, foi esquecido, foi reprimido. Aí você, quando o terapeuta ele consegue trabalhar isso no modo da consciência, para o cliente, para o paciente, aquilo pode ter sido fechado, certo? Consegui entender, vou superar isso, nesse trauma, alguma coisa, mas só que ele vai sempre estar lá no inconsciente. Porém, como ele está em terapia, isso vai ficar, digamos, um pouco mais fácil para lidar com aquilo. Mas ele vai sempre existir lá. Você dentro do processo de terapia ou não, que vai trazendo para a consciência. Não é fácil, né? Como eu falei com vocês em sala, até desse exemplo. Às vezes é um processo que é árduo e vai futucando, vai, né? Mas é transformador. Tá bom? Dê uma lida no slide, que fiquem com o slide depois, vocês estão com o slide, dê uma lida, que acho que vai ficar um pouco mais claro para vocês depois também. Mas a gente falou bastante, a gente ficou bastante, eu lembro, nesse slide. Que a gente demorou até para chegar nos complexos. E aí, Jung fala dos complexos. Como é que é esses complexos? À medida que vamos arquivando cada vez mais experiências do nosso inconsciente pessoal, percebe? É um arquivo, por isso que eu falei compartimento. Porque tudo na vida da gente vai para lá. Aí a gente começa a agrupá-las no que Jung chamava de complexos. Então, tudo das nossas experiências que vai para esse inconsciente, a gente vai agrupando. E aí Jung chama de complexos. E o que são complexos? É um centro ou padrão de emoções. Olha só, hein, gente? Vão pensando nisso que eu vou ler agora e vai fazendo contato com isso. O que é complexo? É um centro ou padrão de emoções, lembranças, percepções e desejos do inconsciente pessoal, organizado em torno de um tema comum. Ou seja, por que algumas experiências, quando a gente lembra, sai do inconsciente e lembra, ela traz esse movimento, às vezes, ela mexe com a emoção, ela mexe com a percepção, ela mexe com o desejo, porque está tudo lá. Tudo está lá. Só que Jung deu o nome desses compartimentos de complexos. Como é que funcionam esses complexos? Por exemplo, podemos dizer que uma pessoa tem um complexo de poder ou status, significando estar preocupada com esse tema a ponto dele influenciar o seu comportamento. Pessoas que têm complexos e coisas dessa questão ligadas à questão de poder e status. Vocês conhecem pessoas assim? Eu não conheço, não, senhor. Você não conhece, não? Ninguém que traz na sua estrutura de personalidade essa questão do desejo de poder e status? Não conhece? Sim. Não. Não conheço. Não, decide. Você conhece? Eu conheço. Eu pensei uns casos aqui, mas depois eu pensei melhor e falei, não. Mas olha só, não vem na cabeça? Na hora vem. Na hora que você pensa, vem, tá, já sei. Vem sempre alguma cena, vem sempre alguma ilustração, alguma coisa do que você passou, assim, né? Ou do que você presenciou, de alguma coisa. Sempre vem. Sempre vem. Então, tem. Certo? Aí, tipo de quem quer mostrar as coisas, tipo, ostentar? É isso? Isso. Poder e status, exatamente. Ou quem deseja muito ter um poder e status, mesmo não tendo, ele quer. Mas quer mostrar isso. O Jung chama isso dos complexos, né? O complexo. Aí, ela pode tentar tornar-se poderosa, concorrendo, por exemplo, a um cargo público, ou pode intensificar-se com o poder dirigindo uma motocicleta ou um carro veloz. Então, o que Jung fala? Que status e poder para cada pessoa é muito relativo, certo?
Para algumas pessoas, atingir um cargo público é um status. Para outras pessoas, como fala no livro, dirigir uma motocicleta ou um carro em alta velocidade é um outro tipo de poder e status, percebe? Ele dá o nome de poder ou status. Direcionando as ideias e os comportamentos de várias maneiras, o complexo determina como a pessoa percebe o mundo. Isso é fundamental. Pergunta de prova. Pergunta da prova, tá? Já estou dando aí a questão, hein? Ou seja, se eu falar assim, gente, os complexos são iguais para todo mundo? A forma que cada um sente e identifica? Não. Por quê? Porque os complexos traz muito do que é status e poder para cada pessoa. Para algumas pessoas, o status, gente, é ter, por exemplo, um ar-condicionado em casa. Para outras pessoas... Professora. Oi. Você já foi muito boazinha de falar a questão, mas eu só não sei aqui. Você repete para mim de novo, por favor? De quê? Você falou que era uma questão de prova. Eu só sei e não prestei atenção. Ah, tá. Entendi. Eu quis dizer o seguinte. Não, só vocês verem. Só marca o X aí. Slide complexos. Que aí vocês já sabem. Se eu fizer uma pergunta assim... Porque no final do slide fala assim, direcionando as ideias e os comportamentos de várias maneiras, o complexo determina como a pessoa percebe o mundo. Ou seja, se cair a pergunta assim, a forma como... Quem foi que fez a pergunta? Foi a Aira? Ana Tereza. Ana Tereza? Nossa, a voz parecida. Se eu perguntar assim, gente, a forma que a Ana Tereza e a Gleice... quem está riscando? Quem está riscando o slide, gente? Apareceu aqui, tipo, riscando a tela. Tem ninguém riscando nada, não, senhor. Oi, professora. Tá aparecendo aqui, não. Sério? Apareceu para mim. Talvez assim, alguém tá fazendo... Ah, tá. Alguém tá marcando, então tá aparecendo para mim e para essa pessoa que tá marcando. Certeza. Foi eu, professora. Foi eu que marquei. Então... agora eu vi. Fazendo bagunça. Eu tava tentando... Eu pensei que era só para mim. Eu tava vendo se eu conseguia aqui. Já vem você bagunçando tudo aqui, né? Mas vamos lá. Se cair assim, por exemplo, se cair essa pergunta assim, o complexo determina como as pessoas percebem o mundo. A forma como a Gleice e Ana Tereza percebem o mundo são iguais? Não. Não. Exatamente. Por quê? Porque quando Jung fala do complexo de poder e status, isso é muito singular de cada pessoa. O que é poder para um e status para um não significa que é poder ou status para outra pessoa. Aí lembra quando eu dei o exemplo do ar-condicionado? Então, para algumas pessoas, o ar-condicionado pode ser um status. Para outras pessoas, nada. Certo? Professora, posso dizer que depende da subjetividade de cada um? Isso. Depende do contexto, da história de vida, que está incluindo esse inconsciente pessoal. É história de vida. Por isso que a forma pessoal como cada um percebe o mundo diz muito do seu movimento de vida, da sua história de vida, do que é colocado. Então, quando Jung fala dos complexos, e quando Jung coloca como a forma como cada pessoa percebe esse mundo, ele está querendo dizer justamente isso, que esse complexo do poder e status, o que é poder para um, não é poder para o outro, o que é status para um, não é status para o outro. Se para um ter ar-condicionado em casa é um status, para outras pessoas isso não é status. Se para algumas pessoas passar, como ele traz no livro, passar no concurso público é status, para outras pessoas passar em concurso não é status, para outras pessoas é ser deputado que é status. Sacaram? Sacaram? Entendi isso. Sim, entendi, Sim. professora. Show. Passamos. Aí, como é que são os complexos? Que isso, gente? Estão botando Ivete aí?
Já vou dançar no intervalo, hein? Já falo logo, hein? Porque na outra, a gente tem o intervalo, a gente tá teoria da personalidade, tem o intervalo e a gente tem psicologia da adolescência. Então, eu já vou começar dançando também. Então, vamos lá. Aí, os complexos, detalhe. Se cair numa questão de marcar X, os complexos, eles podem ser conscientes ou inconscientes, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 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 Isso. Por quê? Porque os complexos da gente é aquilo que a nossa colega falou. Professora, eu posso dizer que os complexos, eles são nosso movimento de vida, nossa história de vida? Exatamente. Então, ele pode ser consciente ou inconsciente. A gente pode entender... Professora, eu? Tem essa parte aqui. A pessoa com complexo geralmente não tem consciência dessa influência, embora outras possam observar seus efeitos facilmente. Isso está querendo dizer o quê? Como assim? Então, quando uma pessoa... Quem falou que deu alguém deu algum exemplo de roupa? De roupa, não. Foi. Falou o negócio de Foi foto, a Rada. de roupa. Foi a Rada. Hã? Isso, que se pintou para fazer o book lá. Eu falei, Raira. enviei para Foi tirar Raira. foto da loja ontem. Isso. Então, o que isso significa? Só vou pegar seu caso para ilustrar, tá, Raira? Para Raira, às vezes para Raira, tirar foto com várias roupas, vários looks, é processo de ostentação. Percebe? E para outras pessoas, não. O que isso significa? Que este movimento está na Raira no consciente dela e no inconsciente dela. Quem está de fora olha para a Raira e fala, nossa, a Raira adora ficar tirando foto e ostentando roupa. Só que para a Raira, ela não percebe, porque isso está no inconsciente, é algum processo do inconsciente, e para ela isso é normal. Então, quando fala assim que quem está de fora, às vezes, percebe esse complexo do status e do poder, e quem está no processo e não percebe é justamente por conta disso. Por isso que quando vocês se formarem em psicologia, os clientes vão procurar vocês, porque muitos de nós não percebemos várias coisas do nosso processo. Entende? Beleza. Por isso que existe esse movimento. Quando a pessoa busca terapia, ela está passando por um desafio, mas ela não percebe vários contextos dela, da vida dela, né? Ela não se dá conta, então entra nisso, tá? A pessoa com complexo, geralmente, aí eu acabei de responder, alguns complexos podem ser perniciosos, enquanto outros úteis. Por exemplo, um complexo de perfeição ou realização pode levar uma pessoa a se empenhar arduamente na exploração de determinados talentos ou habilidades. Jung, ele achava que os complexos provinham não só da nossa infância e das nossas experiências como adultos, mas também das experiências dos nossos ancestrais. A antecedência da espécie contida no inconsciente coletivo, que é o que a gente vai começar a falar agora, consciente coletivo. Lembra que quando eu fui falando para vocês de Jung, eu falei que os estudos de Jung, ele colocava muito que muitas coisas do nosso comportamento estava ligado à ancestralidade? Aí lembra que eu falei como é que o homem das cavernas, a gente falava que ele deixava a mulher na tribo, deixava a mulher lá e ia caçar alimento? Sim. Exatamente, tá vendo? Então, Jung, ele acreditava nessas experiências ancestrais das espécies. E para ele isso está contido no inconsciente coletivo. E aí a gente adentra outro slide, que é o que é esse inconsciente coletivo? Ah, vocês já leram. Vou mudar. Quem pode, sem ler o slide, quem pode falar o que acha que é inconsciente coletivo? Seria um inconsciente social que é criado pelas experiências passadas, gerações, algo assim? Então, e quando a gente fala em coletivo, a gente está querendo dizer o quê? Social? Ligado
Quando eu falo em coletividade, eu estou falando de quê? Ligado a outras pessoas? Isso, é aquilo que é de todo, é aquilo que traz no comportamento de todo mundo. Coletivo é todo mundo, tá? Quando a gente fala da palavra coletividade, a gente está falando daquilo que é coletivo. Então, o que Jung fala? O nível mais profundo e menos acessível da psique é o inconsciente que fica lá na raiz, que para você chegar nele, meu filho, ó, só o sangue de Jesus tem poder. O inconsciente coletivo é o aspecto mais singular e polêmico do sistema de Jung. Ele acreditava que, assim como cada um de nós acumula e arquiva todas as nossas experiências pessoais no inconsciente pessoal, olha a charada, isso no inconsciente pessoal. Ele não fala que a gente arquiva lá todas as nossas experiências. No coletivo, a humanidade coletivamente faz o mesmo, como espécie, armazenando experiências da espécie no consciente coletivo. Essa antecedência é transmitida a cada nova geração. Ou seja, lembra quando eu dei o exemplo do homem, não é nem do homem das cavernas, quando, não sei se vocês tiveram essa disciplina etologia, que a gente vai, eu até falei assim, gente, vamos deixar a religião de lado e vamos trazer para agora aqui a situação. E aí, quando vai falando do homem, no seu processo de desenvolvimento, esse homem, ele saía para caçar e deixava a mulher, vocês lembram? Aí ele acabava tendo contato com outras mulheres, outras tribos. Aí, eu até brinquei assim, gente, ó, então eu falei do inconsciente coletivo? Não, eu acho que eu falei desse caso sobre outro exemplo. Aí eu até falei bem assim, gente, olha só, não é para justificar, mas lembra que tem coisas que às vezes você fala, que isso, gente? Barulho é esse? Eu acho que ela ligou o microfone de novo sem querer, Ana. Foi eu, professores, desculpa. É porque minha conexão caiu e só consegui voltar agora. Eu tô vendo, parecendo que tá comendo biscoito. Pior que nem era eu procurando minha caneta. Relaxa, é porque tava fazendo barulho. Não, não se preocupa, não. E aí, como é que funciona? Lembra que a gente falou assim, eu até falei, gente, ó, não é para justificar esse comportamento, não. Mas lembra quando o homem... Mas eu acho que não foi nem nesse caso desse conceito, era alguma coisa. Mas lembra quando a gente fala assim, nossa, cara, isso passa de geração em geração da minha família, eu não aguento mais. Aí a gente falou sobre processo de traição, falamos sobre relações abusivas, que você termina um relacionamento abusivo quando você vê que você está em outro relacionamento abusivo. E aí, quando Jung fala do inconsciente coletivo, ele vai além. Ele fala de coisas da nossa ancestralidade, que são comportamentos que, quando a gente percebe, é muito ancestral. Certo? Certo. Por exemplo, vamos trazer aqui, todas as experiências que sejam universais são aquelas que são repetidas, praticamente inalteradas por todas as gerações. Tornam-se parte da nossa personalidade. Para Jung, o inconsciente coletivo era um repertório de experiências ancestrais poderosas e controladoras. Gente, vocês querem o melhor exemplo disso que a gente está vivendo agora? Vocês concordam? Do que a gente está vivendo agora. Do que a gente está vivendo agora. Não estou nem falando do... Na verdade, eu fiz igual a Ana, dei uma boiada. Que isso, gente? Eu também boiei um pouco. Volta aí um pouquinho. Alguém está com o microfone aberto. Observe aí, galera, o microfone. Estão toda hora parando por conta do microfone. O que eu quero dizer? O que está acontecendo quando a gente fala, por exemplo, vou voltar lá, quando o Bolsonaro foi candidato? Quando o Bolsonaro ganhou as eleições? Sim. Parte de alguns comportamentos, eles estavam muito no inconsciente coletivo, muito dessa ancestralidade. O que é isso? É muito daquele comportamento agressivo, que muitas das vezes eles não são controlados.
Por Como exemplo, assim, vamos lá, eu vou passar para baixo, vocês vai fazer mais sentido. Professora, como, por exemplo, a questão da mulher ter que ficar na cozinha e o homem trabalhar fora? Isso, exatamente. Só que isso, por isso que eu falei exatamente. Lembra quando eu falei do exemplo das cavernas? O homem saía para caçar e a mulher ficava com dos filhos? É isso aí. Sim. Tá vendo? Mas aí vai ficar mais claro, olha só. Jung ligava a personalidade de cada pessoa ao passado, não só a infância, mas também a história da espécie. Não herdamos essas experiências coletivas diretamente. Por exemplo, não herdamos o medo de cobras, mas sim o potencial para a gente temê-las, certo? Você já não herda assim. Por exemplo, se sua mãe tem medo de barata, não significa que você vai ter medo de barata. Mas tem algo aqui que a gente fala, que é o danado do DNA, não tem o DNA? Que vem desse inconsciente também coletivo, quando a gente fala, mas você tem um potencial para temê-las. E tem pessoas que vão ter medo da cobra, e tem pessoas que vão olhar para a cobra e vai fazer o quê? Vai pegar a cobra, vai enrolar no pescoço, vai tirar foto com a cobra. Sacaram? Porque tá Entendi. lá. A gente herda isso. A gente tem um potencial para temê-las, mas não significa que todo mundo. Quando eu trouxe da eleição, eu quis dizer de um comportamento, quando eu falei, a gente está falando de ancestralidade, daquele comportamento muito selvagem, que quem recorda como é que foi o período das eleições? Ele foi muito selvagem, lembra como é que foi? Mais ou menos. Não, porque todo período de eleição o pessoal é meio doidão. Não, mas esse período de eleição... Não, olha só. Todo período de eleição tem isso, mas é isso aí. Esse período é como se algo dessa ancestralidade, dessa rivalidade, como existia lá nas tribos de caça e tudo, fosse meio que despertado. E a gente chama isso do inconsciente coletivo. Uhum. Tipo a questão da direta já, professora, que todo mundo faz porque os outros estão fazendo sem saber mais ou menos por que está fazendo? Isso aí. Aí, perfeito. Esse exemplo entra, sabe aonde? Por exemplo, não herdamos o medo de cobra, mas a gente tem um potencial para temê-las. Perfeito. Ou seja, tem gente que nem sabe, mas tá lá. Por quê? Tá ali no conselho, não sabe o que é direta já. Sabe o que é isso? E aí, mas tá lá, tá todo mundo lá, então o povo tá indo, também tô indo. Aí a gente chama isso do inconsciente coletivo. Entendeu? É muito parecido com o pessoal fala que é comportamento fisiológico, comportamento de sobrevivência que as pessoas fazem. Exatamente, isso aí é etologia, matéria de etologia. Isso aí. Eu tinha um professor que ele dava umas viajadas, que ele falava sobre instinto maternal, que ele falava que a primeira coisa que uma mulher ela protegia quando ela se descobria exposta era proteger os seios. Ele falava que era porque simbolizava o ato de ser mãe. Isso. Mais ou menos isso? Isso aí também. Professora, a Gisele mandou aqui no chat, não sei se você está vendo. Ela perguntou, isso não é comportamento aprendido? Não sei em que momento da aula. Ela perguntou, mas acho interessante responder, porque não sei se você está vendo o chat. Eu não estou vendo, não. Mas então, tem que entender comportamento aprendido em que sentido? Da onde ela estava falando de comportamento? Qual slide ela quis dizer sobre comportamento aprendido? Professora, Oi. Gisele falando. Ei. Na questão do medo de barata, isso não é um comportamento aprendido? Porque, por exemplo, a gente não nasce com... assim, pelo que a gente aprendeu até agora, foi ensinado que a gente não nasce com medo, né? Mas que ao ver a nossa mãe gritando próximo à barata, a gente aprende a relacionar a barata com medo, né? Então... Assim. Não, pode falar, desculpa. Não, pode falar. Espera que a gente estava... Não, pode concluir sua linha de pensamento, para mim ter mais dados para responder. Uhum. Então, a questão da agressividade, na questão do Bolsonaro, eu acredito também que seja um comportamento aprendido, Sim, certo? também, mas olha só, o que acontece?
O que eu quero que Jung coloca, que tudo isso ele foi aprendido, mas foi aprendido por alguém, que alguém fez aquele comportamento, certo? Para você aprender algo, alguém está fazendo alguma coisa, você concorda? Para você aprender. Então, e é justamente disso que Jung fala, que para aquela pessoa fazer aquele gesto, isso é do inconsciente coletivo. Que isso vai, por isso que lá no slide está falando lá, ó, que é passado de geração por geração. Ali no slide fala que elas são repetidas praticamente passado por todas as gerações, porque é um para o outro. Fora que está aqui no DNA, mas é um para o outro. Entendeu? Entendi, obrigada. Então, é isso que você falou, porque quando eles falam assim, da mãe, do medo da barata, que você não nasce, por exemplo, não herdamos o medo de barata, mas a gente tem um potencial para a gente ter medo dela, entendeu? É mais ou menos isso. Então, por exemplo, se a sua mãe tem medo de barata, não significa que você vai ter medo de barata também, mas que sim, você pode aprender e ver que você vai ter, mas não significa. Você tem potencial também para ter. Com barata, a maioria tem, né, gente? Que é o que a gente chama do inconsciente coletivo, entendeu? Entendi. Ó, para Jung, determinadas experiências básicas caracterizaram todas as gerações na história da humanidade. As pessoas sempre tiveram uma figura materna. Aí quem deu o exemplo da mulher protegendo o seio. As pessoas sempre tiveram uma figura materna, vivenciaram nascimentos, mortes, enfrentaram terrores desconhecidos no escuro, idolatraram o poder ou algum tipo de figura divina e temeram um ser malvado. Então, essas experiências aí, quando fala experiência da figura materna, todo mundo, quando vivenciaram nascimento, mortes, então, por exemplo, quando eu lidei com, eu acho que eu falei isso em sala de aula, lidei com tantas mortes que tem esse movimento de experiência no meu repertório para lidar e por esse movimento dessa questão da morte em si, de enfrentamento também de terrores desconhecidos no escuro. Lembra quando eu falei sobre foi em uma outra aula dando um exemplo, mas eu falei sobre filme de terror até, que a gente fica no escuro, aí dorme, não sei se foi na turma de vocês que eu dei esse exemplo. Foi. Então, sempre vai ter essa questão do terror, do desconhecido no escuro, percebe? Isso aí é tudo muito de Jung, fala dessas experiências que a maioria das pessoas tem, que são do inconsciente coletivo, entendeu? Todo mundo tem uma figura divina, todo mundo já temeu um ser malvado, percebe? Aí, no outro ponto, ele fala assim, que a universalidade dessas experiências em inúmeras gerações deixa uma marca em cada um de nós quando nascemos e determina a maneira como percebemos e reagimos ao nosso mundo. Jung escreveu: a forma do mundo na qual uma pessoa nasce já é inerente nela como uma imagem virtual. Pessoal, entendam uma coisa. Cada autor, cada abordagem, ela traz o conceito dela, explicando alguns movimentos. Então, assim, quando fala de um comportamento aprendido, quando percebe, então, assim, cada teórico ele vai trazer de uma forma. Por isso que eu até falei, gente, às vezes a gente termina a faculdade, às vezes se identifica com uma abordagem, né? Enfim. Quem falou, a Aline, ela botou, teria alguma relação com hereditariedade inconsciente coletivo? Totalmente. Isso aí. Bacana, pegou direitinho. Porque o inconsciente coletivo, ele também tem esse movimento dessa hereditariedade, assim. São coisas que estão ali. São experiências, a gente tem nele a experiência da nossa vida que vai para esse inconsciente, mas tem coisas herdadas, por exemplo. Tem comportamentos que, se vocês observarem, vocês vão falar assim, caramba, gente, como assim? E aquilo ali é uma coisa que está lá no inconsciente e é algo que foi herdado. Por isso que ela deu o exemplo do herdar o negócio do medo da mãe da barata. Ô, professora. Oi. Então, assim, para mim entender, a gente nasce com medo, digamos assim, do escuro. E aí o comportamento do outro vai incitar
que esse meu comportamento apareça? Então, não necessariamente o comportamento do outro vai ser determinante para que esse seu medo apareça. E outro ponto, não significa também que você vai ter medo do escuro. Significa que, como eu disse no slide anterior, que isso daí pode estar aqui dentro, mas não significa que você vai ter medo do escuro, percebe? É algo que está aqui, no inconsciente, nesse movimento aqui, mas não significa que você vai ter medo do escuro. Você pode, de acordo com as suas experiências da sua vida pessoal, você pode herdar esse medo ou não. Por exemplo, ele está lá, ele pode aparecer ou não. Mas como assim, professora? Por exemplo, quando você é criança e adolescente, você vai assistir um filmezinho de terror. Aí tem aquele primo, aquela prima, aquele irmão, aquela irmã, e no meio do filme começa a fazer no filme, aí você assistiu o filme e vai dormir. Aí todo mundo dormindo. Aí tem um primo, um tio, um irmão que vai lá, depois que você assistiu o filme, o que ele faz? Faz alguma coisa para te botar medo. Lá na infância. O que isso vai gerar em você? Medo. Né? Aí, ou seja, aí você fica adulto, nossa, eu tenho medo do escuro. Aí quando você começa a fazer contato com isso, cara, por que eu tenho medo desse escuro? Ah, caramba, que merda. É sacanagem do meu primo, do meu irmão, do meu... Que quando eu assistia o filme lá, aí a gente ia dormir, ficava lá puxando meu pé, falava que ia acontecer. Percebe? Isso não acontecia muito na nossa infância? Aconteceu? Eu não me engano. A Ana Teresa até tem um exemplo lá na escala. Então, Gleice, essa do primo assustar, da prima assustar, e disso depois de um filme de terror, isso não já aconteceu com vocês? A maioria? Sim. Sim. Quero escutar em coro coletivo. Já, gente? Sim. E justamente esse movimento é bem interessante, porque todo mundo, não todo mundo, mas a grande maioria já passou por esse movimento. A Diana colocou, não entendi por qual motivo é difícil acessá-lo, se conseguimos associar os comportamentos de uma pessoa com a outra. Totalmente. Quer um exemplo? Relacionamento tóxico. Quem está no relacionamento tóxico consegue associar comportamento, consegue olhar outra pessoa e falar e observar se, nossa, aquela pessoa está num relacionamento tóxico igual o meu. Não consegue. Por isso que é difícil acessar. Porque é muito difícil as pessoas se perceberem. Entendeu? Ficou melhor essa explicação? Entendi, obrigada. É justamente isso, que tem coisas, por exemplo, gente. Isso é muito importante que eu vou falar. Isso serve para a vida de vocês. Quando tem situações na vida da gente que a gente não vai conseguir dar conta, ter consciência daquilo. Mais à frente vocês vão aprender isso em outra disciplina. É difícil ter consciência. Por mais que, às vezes, as coisas apareçam assim na frente da gente, você não consegue ter consciência. Porque o seu processo de awareness, que a gente chama, que é consciência, ampliação de consciência, ela, às vezes, não está na maturidade, ou a pessoa tem um processo de resistência e aceitação muito grande, a pessoa não tem no repertório de vida dela uma experiência favorável para poder ela entender o que é relacionamento tóxico e o que não é. Então, assim, tem coisas que quando não é a nossa experiência pessoal, a gente olha assim, cara, como é que a pessoa não está vendo? Porque a realidade da pessoa é outra, é diferente. Por isso que é difícil, entendeu? Vamos lá. Aqui quem falou do bebê, da mãe aí, ó, do peito, ó. O bebê nasce predisposto a perceber a mãe de uma certa maneira. Se a mãe comporta-se da forma como as mães normalmente se comportam, alimentando e apoiando,
a predisposição do bebê corresponde a essa realidade, certo? Por isso que entra o comportamento lá que ela falou aprendido, né? Jung descobriu aquilo que acreditou serem temas e símbolos comuns que apareciam em várias partes do mundo. Aí, nos estudos de Jung, pessoal, ele foi vendo que certos símbolos, por isso que eu falei aquela dinâmica, a intervenção para a gente fazer, que Jung falou que certos símbolos, temas, eles são no mundo inteiro. Até onde ele podia determinar essas ideias não haviam sido transmitidas ou comunicadas oralmente ou por escrito de uma cultura para outra. Tá, isso aqui é quando ele fala que ele não... Isso quando ele estava construindo a teoria. Além disso, seus pacientes, seus sonhos e fantasias lembravam-se e descreviam os mesmos tipos de símbolos que ele havia descoberto nas culturas antigas. Lembra que eu falei com vocês que Jung é... Dentro da linha dele, como eu falei assim, trabalhar com sonhos e símbolos, eu falei que Jung, sonho é material de processo de psicoterapia. Lembra que eu falei isso em sala de aula? Sim. Lembra que eu falei assim, gente, olha só, começa a observar o sonho de vocês, hein? Porque o sonho de vocês, eles trazem muito material daquilo, às vezes, que não foi processado durante o dia, ou de alguma coisa que está lá no inconsciente, que você não acessa. O sonho para Jung também é fundamental. Só que não significa, pessoal, que é importantíssimo vocês entenderem que não significa que o que você sonha, o sonho é ligado diretamente com aqui e agora que está acontecendo na sua vida. Às vezes, para você entender o sonho, precisa escavar. E isso aí é processo de terapia. Precisa escavar esse sonho, entende? Porque às vezes você sonhou que você estava comendo lasanha. Aí você acorda, só que, tipo, você nem gosta de lasanha, percebe? Isso é muito comum. Tipo, por que eu sonhei com lasanha se eu não gosto de lasanha? Então, os sonhos nem sempre condizem com aquilo, com a realidade que está acontecendo. Tá? Ai, meu Deus. Vocês estão aí? Ixi. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Sim. Beleza. E aí... Beleza. Diante disso, dos sonhos, temas, símbolos, Jung foi lá, eu adoro essa parte, ele foi fazendo os arquétipos. Arquétipos, gente, arquétipos é doideira, tá? Então, vamos lá. A partir do momento que eu vou começar a falar dos arquétipos, a gente tem 10 minutos, a gente tem 10 minutos para finalizar a disciplina, para dar, aliás, a gente tem 15 minutos, a gente dá um intervalinho e volta com a outra. Então, vamos lá. Arquétipos para Jung. Observem bem, hein? As experiências antigas contidas no inconsciente coletivo manifestam-se por temas ou padrões recorrentes que Jung chamou de arquétipos. Ao serem repetidos na vida de várias gerações subsequentes, os arquétipos são gravados na nossa psique e expressos nos nossos sonhos e fantasias. Por isso que eu falei que a gente tem que cavar o sonho, não tem? Né? Que nem sempre ele vai vir em formato do símbolo. Então, entre os muitos arquétipos propostos por Jung, estão o herói, a mãe. Olha só, hein? Pergunta de prova. Quais são os arquétipos propostos para o Jung? O herói, não é? Como assim, professor, o herói? Todos nós não temos a figura do herói no imaginário da gente? Sim. A mãe, todos nós não temos no imaginário da gente a mãe? A criança, sim. Deus, morte, poder e o velho sábio. Olha que bacana. Então, Jung dá o nome disso de arquétipos. Alguns destes são mais desenvolvidos do que os outros, influenciam a psique mais consistentemente. Então, vamos lá. Entre os arquétipos estão a persona, a anima, o animus, anima e animus, a sombra e o self. Tá? Então, assim, existem muitos arquétipos propostos por Jung, que tem a mãe, a criança, e
alguns destes são mais desenvolvidos que outros, beleza. Entre eles, a gente tem esses arquétipos da persona, animos, enfim. E aí a persona, que arquétipo é esse, professora? Embora possa ser útil, olha só, vocês vão começar a identificar agora com os arquétipos, tá? Não virei junguiana não, Ana. Eu adoro Jung, né? Mas eu tô disciplina de teoria da personalidade. Como é que funciona? Embora possa ser útil, a persona também pode ser perniciosa, se acreditarmos que ela reflete a nossa verdadeira natureza. Olha só, hein? Se a pessoa representa um papel ou passa a acreditar nele, ela está recorrendo ao quê? À ilusão. No primeiro exemplo, a pessoa está enganando os outros. E no segundo, enganando a si mesmo. Gente, fala aqui para Teacher Tati. Olha bem essas 3 últimas linhas. Se a pessoa representa um papel, o arquétipo da persona, se a pessoa representa um papel ou passa a acreditar nele, ela está recorrendo à ilusão. Vocês estão captando isso? Vocês estão conseguindo identificar fatores assim? Sim. No primeiro exemplo... Professora? Oi? Tem alguma coisa a ver sobre inflação de persona? Uhum. Tem, né? Uhum. Então tá bom, Ou obrigada. seja, acho que... Deixa eu ver se é o outro que a gente fala. Não entendi. Aí, olha só. No primeiro exemplo, quando eu falei assim, se a pessoa representa o papel ou passa a acreditar nele, ela está tendo uma ilusão. Ela representa o papel e passa a acreditar. Tá vendo essa figura de uma pessoa com várias máscaras? Tô vendo. A pessoa, olha só que forte. A pessoa representa um papel e ela passa a acreditar naquilo. Ou seja, ela está recorrendo à ilusão. No primeiro exemplo, que a pessoa representa o papel, a pessoa está enganando os outros, certo? Quando ela representa, por exemplo, peça de teatro. Quando vocês estão na peça de teatro, é uma peça ali que está tendo uma ilusão e a pessoa está enganando os outros, que está assistindo ali, porque está no lúdico. Só que quando Professora, a pessoa... tipo aquele Henrique Cristo? Arrasou! Exemplo! Exatamente! Quem tá falando comigo? Kelly. Kelly, arrasou! Quase fiz assim, toca aqui. Olha só, Henrique Cristo. Gente, todo mundo conhece Henrique Cristo que fica falando? Eu conheço. Tá, quem não conhece, anota aí depois, vai no Google ver. Nossa, você arrasou. Quase falei assim, toca aí. Gente, olha só, no primeiro exemplo, a pessoa está enganando os outros. E no segundo, que é o quê? No segundo, ela está enganando a si mesma. Ou seja, Henrique Cristo, gente, ele tem que enganar os outros e tem que enganar ele mesmo. Entenderam? Sim, toda pessoa, na verdade, que fica tentando ser alguém que ela não é, para se encaixar em alguma coisa. Ai, que orgulho de você! No caso também, ela quer, né, acreditar naquilo. Acreditar que ela é aquilo. Isso. Ela É tipo, professor, é tipo uma criança pensando que o pai é o herói. Não é isso? Tudo bem? Toda. Ai, meu Deus. Ai, que susto! Olha o vulto aí. Os livros aqui. O negócio do mestrado da dissertação ali, ó. Meu Deus. Tá cardíaco aqui. Olha só. Vai morrer não. Vai morrer não, hein? E ontem eu aqui fazendo atendimento online, gente, 9 horas da noite. Eu aqui, meu cliente aqui no telefone, no WhatsApp. Adivinha quem tava barata, gente? Eu gritei, eu falei assim, dá licença. Nossa, que desastre isso. No meio do atendimento, eu gritando a barata, pensa. Mas eu mostrei pra pessoa, eu era uma barata também. Mas, enfim, voltando. Gleice, quando você falou da figura do pai, ou da figura do herói, esses arquétipos que Jung traz, é isso aí. Ele traz o herói,
que geralmente pode ser o pai, pode ser um personagem, a mãe. Isso daí são arquétipos que a gente traz. Por isso que a gente fala assim, meu pai, meu herói. Percebe? É um arquétipo. Só que, quando a gente fala do herói, o que você entende por herói? Então, é mais ou menos isso aí, Gleice. É nesse caminho ali de raciocínio. Mas, exemplo mais show que enquadra é o Henrique Cristo. Porque ele engana os outros e ele engana a si mesmo, gente. E aí, o que o nosso colega falou também, pessoas que querem fazer um comportamento daquilo que não é. É a mesma coisa. Porque você está enganando os outros, ponto. Só que além de enganar os outros, você engana a você mesmo, o arquétipo da persona. O próximo slide. Professora, esse pessoal que faz essa questão de cirurgia para se tornar Barbie, o Ken, ele também entra nessa questão? Aham. Você foi pro ponto agora, hein? Também, porque olha só, ele não é aquilo. Aí ele tá enganando tá enganando as pessoas para as pessoas olharem e falar o quê? Caraca, é igual o Barbie, é igual, como é que é? É igual o boneco da Barbie, é igual o Ken. Gente, ótimo exemplo também. Aquele Ken, sangue de Jesus tem poder. Eu tenho medo de olhar. Porque ele literalmente ele acredita que ele é o Ken. Percebe? É isso aí. A gente fala do arquétipo da persona. O outro, vai ter que finalizar aqui. O outro arquétipo, ele fala, que é muito bacana esse também, é o arquétipo anima e animos. Ele refere... Olha a imagem, vocês estão vendo? A imagem que eu coloquei. O que vocês entendem? Sim. Hã? O que No vocês caso, dessa imagem que eu botei aí? cada um tem uma parte do outro. Né? Mas, assim, eu tentei configurar um pouco essa imagem, assim. O que vocês entendem? Isso aí, perfeita a colocação. Mas vocês identificam que é um homem ou uma mulher? Tem um Não. homem, uma mulher, chega no meio e tem uma pessoa. É a Gestalt, hein? Isso é Gestalt, em inglês. Figure fundo. Adorei. Olha só. Mas olha só, o que significa isso? Eu botei uma figura, que aí vocês vão entender melhor. O arquétipo anime e animus, todos nós temos, né? Refere-se ao reconhecimento por parte de Jung de que os humanos são essencialmente bissexuais. Para Jung, nós seres humanos somos bissexuais. Vocês concordam? Vocês concordam? Eu concordo. Tá todo mundo rindo, né? Vamos lá, calma lá que tem explicação. Olha só. É muito confuso. Não, mas por que ele fala isso? Olha só. Psicologicamente... Porque todo mundo tem um lado masculino e um feminino, né, professora? Isso, olha só. Psicologicamente, cada sexo manifesta características, temperamentos e atitudes do outro sexo devido aos séculos de convivência. A psique da mulher contém aspectos masculinos, que é o arquétipo animus. Se eu falar assim, o arquétipo animus refere-se à figura masculina ou feminina? Animus, masculino. E a psique do homem contém aspectos femininos, que é o arquétipo anima. Percebe? O aspecto feminino tem o arquétipo. O homem, ele tem aspectos femininos, o arquétipo anima. Olha só, hein? Jung insistiu tanto. Quem tá falando aí? Gente, desliga os microfones aí. Jung insistiu que tanto anima. Minha voz tá chegando até vocês? Sim. Sim, mas tá dando muita interferência. O pessoal tá deixando os microfones ligados. Tem uma musiquinha de fundo, bem sim.
Vou dar aula para live. Vou virar para. Se eu viro para cá, meu perfil aparece lateral para vocês? Vou falar para a Aninha. Aninha, Aparece. Tá a aula, né? Fica aí, Aninha. Vou falar com você. Gente, o barulho está interrompendo mesmo. Eu quero continuar, mas acho que está interrompendo. Ô, professora, você também consegue silenciar o microfone deles, tá? Eu ia falar isso agora, professora. Tem como você silenciar o do pessoal aí. Você pelo seu acesso aí. Mas tá tudo silenciado. Não É o tá, não. meu, Tem um deixa eu monte ver. aberto. Ah, tá. Das leis tá aberto. Vitória. Mas o que tá aparecendo Da aqui dando Dani. interferência é o da Daniela, hein? Caraca, Jornal Nacional aí. Tá lá em cima, professora. Não, é porque eu não vi Daniela aqui, ó. Deise, aqui. Ana Tereza. Ali, ó. Cadê Fone da Daniela? Daniele. Tem um local aí que é Mutial. Ah, Daniele. Ô, Dani, você tá aí, Dani? Ali, professor, mute ali, ó. Gente, pera lá, deixa eu botar, porque também eu não vou cuidar, porque a gente vai tem que acabar. Mas só para me fechar essa parte aqui, olha só. Jung, vê se vocês estão me escutando. Jung, quanto amigos tem de ser expresso. O homem precisa mostrar as suas características femininas. E uma mulher tem que expressar suas características masculinas. Professora, não dá para te escutar por causa do microfone dela. Mas aí a gente... Eu já... Gente, alguém liga pra ela. Alguém liga pra ela. Não, olha só. A gente vai encerrar a aula agora, Gleice. 10:09. A gente vai ter que começar outra aula já. A gente vai... Então, mas mesmo antes de falar com ela, ué, pra dar aula. Aí eu vou dar um intervalo de 5 minutinhos, aí vocês falam com ela. Mas olha só, será que essa estratégia ia de deixar aí coisa? Por exemplo, Ela tem uma nenenzinha novinha, professora. Então, é o que eu tô falando, fazer as coisas. Por exemplo, vamos no banheiro. Se ficar ligado, vai dar para ouvir, não vai? Vai. Por exemplo, vou lá na cozinha pegar um biscoito, aí botou um microfone. Ela, tadinha, ela deve ter ido ver a neném e esquecido de Aí talvez o fone ficou pra... Ela deve ter tirado do ouvido e ficou tipo em cima da mesa, entendeu? Pessoal, a gente vai parar no slide 11. Na aula que vem, a gente vai finalizar isso aqui, mas eu gostaria que vocês lessem o 12 e o 13. Mas Fala de novo. Eu não te escutei. Ó, a gente finaliza no slide 11. Gostaria que vocês assistissem, que vocês lessem o 12 e o 13. Na semana que vem, entra lá, o Aguilar vai explicar o capítulo. Aí, se vocês puderem ter a tinta guache, igual eu falei, eu vou botar lá vou passar para David, né? Vocês têm, e aí eu termino também esses dois. Combinado? Na aula da personalidade? Combinado. Termino de ler o slide 12 e 13, tá? Semana que vem eu finalizo ele. Ó. Ok, professora. Fechando aqui agora, 5 minutos para a gente começar a próxima aula, tá? Pessoal, eu vou colocar o link da outra reunião lá no grupo agora, tá bom? Isso. Arrasou. Beijo. Ok. Só pegar mais água, ir no banheiro fazer pipi. Legal. Beijo, gente. Tchau, até depois. Neném. A cara coberta enfia todo na cara, eu acho que ele era reclamando. Domingo. Você vê que vai fazer café, vamos descer o corpo. Eu apresentação. Eu subi pegando sem, porque daí, desde pensando que vai ter uma coisa, vai pra cá da panela. Então ela pegou.
Tadinha da Aquela Dan. fralda que você pôs embaixo quando deitava, jogou na cara dela. Você me dá isso no grupo de Deus.